É. Então, gente, as últimas aulas a gente falou de quê, né? Nas últimas aulas a gente falou de dois tipos de funções. A gente falou sobre a função do primeiro grau e vimos como é que esboça o gráfico dela de maneira bem simples, né? Marcando 2 pontos no plano e traçando a reta. Provamos, né, que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Fizemos o estudo também da função do segundo grau e mostramos, né, através de exemplos, como é que seria o gráfico delas. E estudamos com detalhe, né? Fizemos vértice, intercepto de x, intercepto de y e assim vai. Agora a gente vai partir para outro caso especial de função, tá? Essa aula vai ser sobre função modular. Acho que todos vocês, ou pelo menos a grande maioria, já viu, ou pelo menos sabe o conceito de um módulo, né? Por exemplo, se eu perguntasse aqui quanto é o módulo de menos 5, o que é que vocês responderiam? 5, né? O Bruno já colocou ali, Walter também. 5. Então, vocês sabem que o módulo de um número sempre toma os valores positivos desse número, tá? Sempre toma os valores positivos desse número. Então, não vai acontecer de você calcular o módulo de um número e ele dá um número negativo. Por exemplo, o módulo de menos 5 dá menos 5. Isso não vai acontecer nunca. O módulo de um número sempre é um número positivo. Então, a gente define o módulo, gente, da seguinte maneira, ó. O módulo de x, ele pode ser duas coisas. Se o x for positivo, eu preservo, né? Por exemplo, o módulo de 5. Eu preservo o 5. E o módulo de menos 5. Isso é menos 5. Ó, menos por menos dá mais. Fica 5. Então, ele vai ser... O que está aqui dentro, se esse elemento aqui for maior ou igual que zero, ou então vai ser menos x se x for menor que zero. Cuidado, gente, porque às vezes a pessoa vê essa definição, né? Ou pelo menos essa apresentação, não seria bem uma definição, vê essa apresentação, essa definição e fala, oh, mas ele não acabou de falar que o módulo de um número tem que ser positivo, por que foi que ele colocou o sinal de menos aqui? Esse sinal de menos, gente, é justamente porque, ó, se o x for menor que zero, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Esse sinal de menos, ele conserta. Menos daqui da frente com menos desse número negativo, fica mais. É o caso do 5 aqui, ó. Menos 5, ó. Menos. E o x aqui, ó. O x era menos 5. Tá? Ele torna o número positivo. A definição, gente, tá claro para vocês aí? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que é o módulo de um número? Né? Ficou confuso com esse sinal de menos aqui? Tá tranquilo? O Walter falou que sim. Sim, tem dúvida ou sim ficou claro? Ficou um pouco confuso? Vamos voltar aqui então. Beleza. Olha só, gente. Qual é o módulo de menos 7, né? É 7. E o módulo de 7 também é 7. Isso se encaixa com a definição. O que é que a definição me fala? Olha só. Para você calcular o módulo de um número, se ele for positivo, você pega ele do jeito que ele está lá dentro do módulo. É o caso do 7 aqui, ó, Lucas. Ele é positivo, é 7. Eu peguei do jeito que estava e trouxe para cá. Agora, se ele for um número negativo, você coloca um menos na frente dele, que é para consertar. Por exemplo, ó, o módulo de menos 7, a gente falou que é 7. Por que é 7? Esse número é negativo. Então, se ele é negativo, eu boto um menos na frente e repito ele. Menos por menos dá mais, e aí fica 7.
Por isso que o módulo de menos 7 é 7. Ficou claro agora aí, Lucas? Foi Lucas ou foi Bruno? Acho que foi Bruno que perguntou, não foi? Foi Bruno mesmo. Beleza, gente? Então, isso aqui é o módulo de um número, né? Isso aqui é o módulo de um número. Feito isso, a gente pode estudar um pouco as equações modulares. Né? Só para relembrar as coisas do ensino médio, que vocês já viram, para a gente poder estudar as funções modulares, que também é assunto do ensino médio, mas de maneira um pouco mais aprofundada. Então, a equação modular. Então, para falar sobre isso, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Vou pegar aqui, ó. O módulo de x mais 2 é igual a 10. Coloca assim, ó. Letra A, né? Coloca aqui, letra B. O módulo de x ao quadrado menos 8x mais 13 é igual a 1. Vamos tentar resolver essas duas equações modulares para vocês verem que não tem dificuldade, não tem mistério, gente. É só você aplicar a definição. Gente, se o módulo de x mais 2 é 10, eu posso afirmar que pode acontecer duas coisas. Tá? Então, ou x mais 2 é igual a 10, porque se ele fosse 10, o módulo de 10 é 10. Acabou. Ou Ou então, menos 10. o x mais 2 seria menos 10. Perfeito. Porque se o x mais 2 fosse menos 10, aqui ia ficar o módulo de menos 10, que é 10. Então, o número do módulo, né, o que está dentro do módulo, ou vai ser esse número, ou o oposto dele. Porque o módulo, para ele, o 10 e o menos 10 não tem diferença nenhuma, vai ficar positivo. Pronto, gente. Então, através dessa equação, eu concluo que x é 8. Equação do primeiro grau simples, né? Jogo 2 para lá. E a partir dessa, eu concluo que o x ele é menos 12. Pronto, acabou. A equação modular foi resolvida. Eu tenho dois valores, ou x igual a 8, ou x igual a menos 12. Vamos voltar aqui para ver se é verdade? Olha só. Se o x fosse 8, 8 mais 2, 10. Módulo de 10, 10. Tá certo. Se o x fosse menos 12 mais 2 dá menos 10. Módulo de menos 10, 10. Bateu certo. Show de bola aí, gente? Ficou alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Beleza. A segunda letra B, ó, é exatamente a mesma coisa, gente. A única coisa que muda é porque é uma equação de segundo grau. Ó. Então, ou x ao quadrado menos 8x mais 13 é igual a 1, ou então ele é igual a quanto? Menos 1. Pronto. Acontece uma dessas duas coisas. Eu tenho que resolver as duas equações do segundo grau, né, se der para resolver, e verificar quem são esses valores de x aí, né? Para o primeiro aqui, ó, eu teria o quê, né? Eu teria aqui o x ao quadrado menos 8x. Vai ficar aqui mais 12, né? Mais 12 é zero. Então, o que é que eu teria aqui, né? Eu teria aqui o x ao... Oh, agora o delta, né? Então, x logo, né? É 8, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta, né? B ao quadrado, que é 64. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 12. Beleza. Sobre 2A, que é 2 vezes 1. Então, quanto é que fica isso aqui, né, gente? Vai ficar 8, mais ou menos a raiz de quanto aqui, ó? 64 menos 48. Tá 16? 16. Isso, né? Sobre 2. E aí, gente, agora tá simples, né? Porque vai ficar aqui, ó, x é igual a 8 mais ou menos 4, né? Sobre 2. Ou seja, x1, 8 mais 4, 12 por 2, 6.
8 menos 4, 4 por 2, 2. Pronto. Então, ou x é 6, ou x é 2. E aí, a segunda possibilidade é essa daqui, né? X ao quadrado menos 8x. Aqui vai ficar mais 14, né? Igual a zero. Então, como é que fica aqui, né? O x vai ser o 8, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1 vezes 14 sobre 2. Perdão aí, gente. Quanto é que dá isso aqui? Aqui dá 64 menos quanto? 4 vezes 4, 16, vai 1, 4, 56, né? Dá 8, né? Tá 8, né? Oito não tem raiz exata, mas não tem problema. Isso aqui fica 8, mais ou menos o 8 é 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2 sobre 2. Então, x vai ser, agora dividindo todo mundo por 2, fica 4 mais ou menos a raiz de 2. Ou seja, o x1 é 4 mais a raiz de 2, e o x2 é o 4 menos a raiz de 2. Aí vocês podem pegar esses 4 valores que a gente acabou de achar, ó. Eu não vou fazer isso por conta do tempo, tá? Vocês podem pegar aqui, ó, substituir aqui nessa equação modular e ver que realmente vai dar 1, tá? Isso aí fica como um exercício extra para vocês. Tranquilo aí, gente? Foi difícil? Não, né? Tranquilo, né? Beleza, isso aqui só foi lembranças, né? Então, isso aqui é uma lembrança. Revisão do ensino médio. O que não é revisão do ensino médio, porque eu acho que quase ninguém vê isso no ensino médio, pelo menos eu não vi, é o que a gente vai falar agora. Não a parte introdutória, mas a parte mais específica, né? Que é função modular. Função modular propriamente dita. Função modular. Que é exatamente f de x, né? É uma função de R em R, né? É uma função de R em R, dada por f de x igual ao módulo de x. E qual é essa função? Essa função, ela se divide em dois pedaços, né? Ela vai ser x, mesma coisa lá de cima, né? Se o x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor que zero. Alguém pode perguntar, professor, tem gráfico disso? É exatamente isso que a gente está interessado em fazer, gente. Estudar os gráficos das funções modulares, né? E para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no gráfico. Perceba que essa função f de x, ela se divide em duas, né? Ora ela é uma coisa, ora ela é outra. Mas percebam uma coisa aqui comigo. Essas duas funções aqui, gente, são funções de que grau? Primeiro, né? Isso aqui é a função do primeiro grau, uma função simples, né? Que a gente já sabe fazer o gráfico. E aqui também, ó, função do primeiro grau. Como seria o gráfico dessa primeira função, f de x igual a x? Como seria o gráfico disso? Vou colocar aqui de verde. Seria assim, né? É uma reta que passa pela origem, né? Isso aqui, ó, é x, né? Y igual a x. E essa daqui é a mesma coisa, só que cortando ao contrário, né?
Isso aqui é y, Uma crescente e outra decrescente, né? exatamente. Uma crescente e outra decrescente. Com o bico, esse ponto onde as duas retas se cruzam, é a origem do sistema cartesiano, né? Aí alguém pode falar assim, professor, então o gráfico de uma função modular, essas duas retas que se cruzam aí, quase isso, gente. Ainda não é isso. Por que não é isso? Porque é o seguinte, essa função x, que é essa, vou até colocar de outra cor aqui, gente, para não atrapalhar, né? Vou colocar de outra cor, vou colocar aqui de branco. Essa aqui é y igual a menos x. Essa função verde, ela não vale sempre. Ela só vale para o caso em que o x é maior ou igual que zero. E o x é maior ou igual que zero, gente, aqui, ó, onde eu estou fazendo aí esse arame aí de branco, ó. Todo mundo concorda comigo? Para o outro lado, essa função verde não vale. Porque para onde eu estou pintando aqui de branco, ó, o x ele é negativo. Concordam ou não? Então essa função verde só me dá o direito de andar no eixo x para a direita. Então essa parte aqui do chão, essa parte aqui da parte negativa, né, gente? Eu vou apagar, ó. Isso aqui não me serve. Não me serve. Essa função verde só vai servir daqui para lá, ó. Só daqui para lá. Exatamente, Walter Ney. Perfeito. Perfeita observação. A Professor, função. Opa, pode falar. se no caso o x fosse só maior que zero, tivesse esse igual, ele passaria na origem? Aí ela faria assim. Quem perguntou foi? Lucas. Ela faria assim, Lucas, ó. Se aqui fosse só maior que zero, a bola é aberta, né? Lembra que a gente falou sobre intervalos quando estava falando de conjunto? A bola é aberta. Então você viria aqui no zero, deixaria a bola aberta e pegaria a função assim, ó. Né? O zero não está participando, como é esse caso aqui, da função verde. Ok? Ok, professor? Entendi. Beleza? Então, gente, a mesma coisa eu vou analisar para a função branca ali, ó. A função branca só vale quando o x for menor do que zero. Então só vale para o lado esquerdo aqui, ó. Porque daqui para cá, gente, o x é positivo, ó. Não é que o x é 1, sei lá, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, sei lá. São positivos, ó. Então eu não quero esse pedaço. Eu só quero o pedaço quando o x é negativo, ó. É a minha exigência. Então esse pedaço aqui, ó, eu vou apagar. E aí a gente tem o gráfico da função modular f de x igual a x. Tá? Vou até colocar aqui mais detalhado, né? Colocar um lápis mais grosso. Então, gente, é como se fosse um V, né? É um V onde o bico se forma na origem a função f de x igual a módulo de x. Só que aqui pode falar assim, professor, e se mudar alguma coisa aí, né? Digamos que eu quero fazer o gráfico da função, como é que ficaria o gráfico? Né? Exemplo, né? Exemplo. Exemplo 1. Esboce o gráfico da função f de x igual ao módulo de x mais 2. Mesma coisa, gente, olha só. Quem é o módulo de x mais 2, que é f de x, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser x mais 2, ó, do jeito que tá que eu tirei, ou então, ó, menos ele, né? Menos x mais 2. Sim ou não?
Sim ou não? Ou é o que está dentro, ou é menos ele. Beleza? Só que aqui, gente, o erro, o maior erro, os maiores erros das pessoas é chegar aqui, ó, e fazer assim, ó. Se x for maior ou igual que zero. Se x for menor que zero. Não é assim, gente. Porque ali era x, ó. Porque aqui dentro era x. Aqui mudou, ó. Aqui ficou x mais 2. Então ele é x mais 2 se x mais 2 for maior que zero. Maior ou igual, né? Aí passa o 2 para lá, fica x maior ou igual que menos 2. Então, ó, é x mais 2 se x for maior ou igual que menos 2. Resolveu aí na equação. Ou então, gente, ó, menos x mais 2 é menos x menos 2. Caso seja menor que zero, né? Menor que zero. Então fica como aqui, ó, menos x é menor que 2. Multiplica por menos 1, né? O x é maior, né? Que o menos 2. Não, peraí, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Aqui tá certo. O menos x mais 2. Se o x... Ah, eu troquei, né? Se o x mais 2 for menor que zero. Você tem que resolver essa na equação, né? Perdão. Lembra, gente? Vamos voltar aqui para a definição. O módulo de x, ele é x se o cara que está aqui dentro, que nesse caso é x, for maior ou igual que zero, ou menos x se o cara que está aqui dentro for menor que zero. Essa é a definição que a gente tem que aplicar. Então, ó, ele vai ser x mais 2, se o x for maior ou igual que menos 2, porque eu resolvi aí na equação, é o cara que está aqui dentro, ó, ou menos x mais 2, se o cara que está aqui dentro, que é o x mais 2, for menor que zero, ou seja, o x menor que menos 2, né? Eu vou colocar um pensamento aqui, ó, para vocês saberem de onde foi que saiu isso, né? De onde foi que saiu isso? Isso aqui eu vou apagar porque já estava em cima, né? Então aqui, gente, fica o quê, ó? Vou apagar aqui também só para consertar. Aqui fica menos x menos 2, né? Então, ó, menos x menos 2 se o x for menor que menos 2. Agora eu posso esboçar o gráfico. Gente, rapidinho, né, antes de esboçar o gráfico. Ficou claro aqui, gente, o que a gente fez? Ou não? Tá confuso. E essa condição aqui ficou clara? Isso aqui ficou claro? Se não, podem ser sinceros que a gente volta. A segunda condição não, né? Ela é um pouco mais complexa mesmo, de você entender a princípio. Mas vamos voltar para cá. Olha só. O módulo de x mais 2. Eu vou arriscar aqui, depois eu apago, porque está explicado aqui já. Mas a gente vai rever. Que é o módulo de x mais 2? Bruno, olha só. Foi Bruno que perguntou, né? Foi Bruno que falou. Olha só. Vamos voltar para cá, para a definição. O módulo de x é você pegar o cara que está aqui dentro e preservar ele. Se ele for maior ou igual que zero. Então, vou voltar para cá. Olha só. Peguei ele e preservei. Vou preservar quando? Se o x mais 2 for maior ou igual que zero. Quando é que isso acontece? Quando o x é maior ou igual que menos 2. Eu venho aqui e coloco, ó, maior ou igual que menos 2. Ok, primeira condição já foi feita, você falou que entendeu. O problema é a segunda. Volta para cá. O que é que eu faço se ele for negativo? Eu coloco menos ele. Menos o que está aqui dentro. Então, o que está aqui dentro é x mais 2. Então, fica menos x mais 2. Que aí fica menos x menos 2. Se o x mais 2 for menor do que zero. Se o que está aqui dentro, ó. Aqui é o x, ó. Se o que está aqui dentro, que é o x, for menor do que zero. Então, o que está aqui dentro
é x mais 2. Se ele for menor que 0, passa o 2 para o outro lado, ó. X menor que menos 2. Então aqui, ó, menos x menos 2, se o x for menor que menos 2. Ficou claro aí agora? Pegou? Maravilha, então. Eu vou apagar aqui só para... Nada, gente. Ó, não entendeu, gente? Pede para voltar, para não avançar sem entender, porque senão já viu que fica para trás, né? Vou apagar isso aqui também. Pronto, gente. O gráfico dessas funções eu sei fazer, porque eu aprendi a fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Como é que é mesmo, ó? A primeira aqui, ó. Como é que é? No eixo Y, ela toca no B, que é o 2, né? Então ela toca aqui no 2. E no eixo X, ela toca em menos B sobre A, lembra? Menos B sobre A. Nesse caso é menos 2 sobre 1, que é menos 2, ó. Menos 2 aqui. Então a função ela é assim, ó. Tá? Essa é a função primeira aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Primeiro, segundo. Vamos fazer a segunda agora, de rosa aqui, ó. Vai ser menos x menos 2. Então ela toca no B, então menos 2, vem para cá, ó. Menos 2. De rosa tá ruim de enxergar, né? Vou colocar de laranja. Menos 2. E toca em menos B sobre A. Então toca onde? Em menos B sobre A. Aqui dá mais 2 sobre menos 1, dá menos 2 também. Então vai tocar aqui, ó, no eixo X, né? Vou fazer isso, gente, ó. Aqui é o menos 2, né? É porque ficou um pouco torto aí, mas aqui é menos 2. Gente, aonde é que o gráfico verde me interessa? Aonde é que o gráfico laranja me interessa para eu juntar as duas coisas? O gráfico verde, ele só vale quando o x for maior ou igual que o menos 2. Então, vem aqui no menos 2, ó. Só vale do menos 2 para lá, gente, ó. Então, quer dizer que esse pedaço aqui, ó, que eu estou apagando, ele não entra na função. Ele não conta. Ele não conta, tá? A mesma coisa, gente, é para o gráfico laranja. Ele só vale quando o x for menor que menos 2. Então ele só conta do menos 2 para cá. Essa parte do menos 2 para cá, ó, isso aqui vai apagar, ó, isso aqui não existe pra gente, tá? Isso aqui não existe, ó, então vou apagar. Vou até apagar isso aqui também, ó. Então o gráfico da função que a gente está procurando é esse que eu estou fazendo aqui agora de, sei lá, amarelo aqui, ó. Um piloto mais grosso, né? Opa. Pronto, gente, é esse V aí, ó. E o bico dele foi deslocado, ó. Perceba que o bico dele era na origem. Quando eu coloquei aqui um mais 2 aqui dentro, é como se eu pegasse a função, né? E arrastasse ela para a esquerda. Né? Arrastei ela para cá, ó. Essa função saiu daqui, veio para cá pro 2, pro menos 2, né? E fez isso, ó. É a mesma função transladada para a esquerda. Beleza? Difícil, gente? Não, né? Tranquilo aí, gente? Ou não? De boa, né? Vamos fazer uma do segundo grau agora. Um exemplo 2. A do segundo grau, a gente vai usar uma tática um pouco diferente. Porque já vimos que o módulo, tudo que está negativo, ele faz com que fique positivo. E a gente poderia ter analisado dessa forma, né? Olha só, gente. Esse gráfico aqui que a gente tinha feito no início,
ele era assim, né? Faz de conta que tá certinho aí. Só pra gente raciocinar aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, que eu tô pintando de verde, tá negativo. É como se ele chegasse aqui, quebrasse e jogasse para cima, ó. Se eu jogar para cima, essa reta que eu pintei de verde vai cair em cima dessa, ó. A mesma coisa com essa. É como se eu quebrasse isso e jogasse ela para a parte positiva. Vai cair em cima dessa verde, ó. Né? Por exemplo, gente, ó. Vamos ver o exemplo da função do segundo grau ali agora para vocês verem que essa estratégia é melhor para fazer o gráfico da função do segundo grau. Com o módulo, né? Eu quero saber o gráfico dessa função aqui, ó. F de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 8x mais 12. Que foi o que a gente fez ali agora, né? É, ó, a mesma coisa, né? Já sabemos quem é o... Já sabemos, ó. Pega aqui, ó. X ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 12. Eu quero esboçar o gráfico dessa função, tá? G de x é isso aqui. F de x é o módulo de g de x, né? F de x é o módulo disso aqui. Peguei só a função de dentro e disse que era outra função. Uma função de segundo grau. Por quê, gente? Porque eu sei como é que faz o gráfico da função de segundo grau. Já sei como é que faz. Tá? Já vimos o que, pessoal? Que o x1 e o x2 valem quanto? Vamos voltar lá. Vale 2 e 6, né? 2 e 6. Vou colocar na ordem trocada aqui só para ficar em ordem crescente. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a, que é 8 sobre 2, que é 4. Lembra que a média disso aqui, né? 2 mais 6 dá 8 por 2, 4. Certinho. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, quem foi o delta? Lembra aí, ó. O delta deu 16, né? Então, vai ficar menos 16 sobre 4. Menos 16 sobre 4, que dá menos 4. Ou seja, gente, o gráfico da função, dessa função daqui de dentro, é esse aqui, ó. Vou pegar aqui no 12, né? 12. As raízes são 2 e 6. E o vértice é o 4 menos 4. Então, o 4 está aqui no meio, né? Menos 4 está aqui assim, sei lá. Então, o gráfico, ela faz isso, gente, ó. O gráfico da função do segundo grau ali, né? Ela passa aqui, vou colocar de outra cor. De verde aqui. De laranja. De verde acho que destaca melhor, né? Ela vem aqui, toca aqui, faz a curva aqui. É assim, gente, que a gente viu na última aula aí? Esse é o gráfico da função do segundo grau. Agora, eu não faço o que eu pedi, né? Eu pedi o gráfico do módulo. Pô, você pediu o gráfico do módulo, eu esboço o gráfico da função do segundo grau, não pedi mais nada. Gente, o módulo, a gente viu na última aula também o estudo do sinal de um gráfico, né? Quem está para baixo do eixo é negativo e quem está acima do eixo é positivo. Então, o módulo, ele faz o que com quem é negativo? Torna positivo. É uma reflexão, né? Em torno do eixo X aqui nesse caso, ó. Então, essa parte aqui de amarelo, de verde, ela vai tornar essa parte de azul aqui, ó. Aqui é menos 4, né? Eu venho aqui para o 4, ó. Ela vai fazer isso, gente, ó. Então, o gráfico da função modular é esse aqui, ó.
né? É esse aqui de azul. Eu vim aqui eu passava para o negativo, ó. Aí o módulo viu, ele falou, não, negativo aqui eu não quero, joga para cima. Como aqui era menos 4, o módulo de menos 4 é 4. Então saio daqui e venho para cá. O par ordenado agora é 4, 4. Então ele pegou essa parte que estava negativa e jogou para cima. Aí o gráfico ficou esse gráfico azul aí agora, ó, né? Ficou assim, né? Só para ficar claro. Algo assim, né? Como se fosse um W, né? Um W com a parte de dentro ali mais curva, né? Professor, com licença. Pode falar, Matheus. Uma pergunta. O módulo no anterior dizia que era menos x quando x era menor que zero. Mas nesse caso, 4 não é menor que zero. Como é que o módulo se aplica aí, entendeu? Porque nas outras era quando o valor de x era menor que zero. Nesse 4, o 4 é maior que zero. Mas só que observe, o que a gente está calculando aqui, Matheus, não é o módulo desse 4, né? É o módulo do menos 4, ó. Né? Porque onde é que um gráfico é positivo e onde é que um gráfico é negativo, né? Um gráfico da função de segundo grau. Lembra aqui comigo. Você tem o eixo X, você não vai observar o eixo X. Você está analisando o eixo Y. Então você vem para o eixo X aqui, ó, ele toca em 2 pontos que são as raízes. E aqui você tem o vértice. Né? Essa parte aqui era a parte negativa da função. Aqui é positivo, ó. Então, professor, mas aqui é menos 1. Aqui é menos 1. Não precisa me preocupar com isso, gente. A minha preocupação é onde a função é positiva ou negativa. Porque, observe, eu estou calculando aqui, né, o módulo de uma função. Então, quero saber quais são os valores da imagem, Matheus, que são negativos. Os valores da imagem que são negativos são os valores que estão abaixo do eixo X, como era o caso desses caras aqui, ó. Então, eu não quero que eles sejam negativos, porque observa, Matheus, ó, não importa, você pode jogar aqui dentro do X, ó, no lugar do X aqui, ó, que aqui, ó, vai ficar assim, né? Y igual ao módulo de X ao quadrado menos 8x mais 12. O X, ele pode ser qualquer coisa. Sei lá, ó, pega um número alto aí, ó. Sei lá, menos 10. Que aqui vai ficar negativo, né? Vai ficar como aqui? Isso, vai ficar negativo aqui. Olha só, Matheus, o Y vai ser o quê? O módulo, o Y, né? O X não, o X é negativo, menos 10. Peguei aqui, ó. É o módulo de 100, né? Que é menos 10 ao quadrado é 100. Menos por menos dá mais. Não vai dar certo não. O que eu quero não vai dar certo não. Mas dá no mesmo, dá no mesmo. 80, dá certo sim, dá certo sim. Mais 12. 180, 192. O módulo de 192 é 192. Se eu pego agora, por exemplo, Matheus, o x igual a 4, pega o x igual a 4. Como é que ficaria isso? Módulo de 4 ao quadrado, 16, menos 8 vezes 4, 32, mais 12. Dá quanto isso, né? 16 e 12 dá 28. Dá menos 4, né? Módulo de menos 4. Tá vendo, Matheus? O y é que vai dar 4. O x eu peguei valor positivo ou negativo, não interessa. O que importa aqui, que o módulo deixa positivo, é o y, porque o x está variando, pode ser qualquer coisa, valor positivo, negativo ou neutro, mas o y não. O y só pega valor positivo ou nulo. Ficou claro aí para vocês? Matheus, ficou claro? Entendi sim. Entendi sim. Obrigado. Obrigado, professor. Nada. Os demais. A dúvida de Matheus ficou clara aí, ficou esclarecida, tá de boa? Se tiver, vamos fazer mais um exemplo com esses 14 minutos que a gente tem aí. Um exemplo mais complexo, né? Posso apagar essa parte de azul aqui ou deixa, gente? Vai ficar um pouco bagunçado, né? Vou deixar aí. Vai ficar bagunçado, mas eu vou deixar.
Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um agora mais difícil, um pouco mais complexo. Exemplo 3. Quem saberia esboce o gráfico da função f de x. Vou pedir, gente, ó, módulo de x mais 5 mais o módulo de x menos 5. Misturei dois módulos agora. Dois módulos. Vocês vão ver que esse tipo de função vai ficar diferente desse bico, né? Diferente disso aqui, ó. São duas funções do primeiro grau dentro dos módulos. Tá? Alguém teria alguma ideia? Esse é mais difícil, né? Solução. Alguém teria alguma ideia, não de como fazer, mas pelo menos como atacar o problema? Eu posso não saber resolver ele, mas matemática é assim. Primeiro você ataca. Se você vê que seu adversário é fraco naquele ponto, aí você continua o ataque. Se você vê que ele é forte, você desiste e bola outra estratégia. É isso que a gente vai fazer agora. Alguém tem alguma estratégia de ataque? Ou não? Fazer o gráfico das duas funções separadamente e depois juntar eles. Porque tá somando, né? Exato. A ideia de Matheus foi boa, apesar de não ser exatamente isso que a gente vai fazer. Mas vamos seguir a ideia dele. Ó. A ideia de Matheus foi boa. O que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou dividir, como o Matheus falou aí, ó, isso em duas funções. Eu vou considerar essa aqui, ó, sei lá, f1 de x e essa aqui f2 de x. Eu tenho uma função que é a soma de outras duas. Tá? Uma função que é a soma de outras duas. Deixa assim, né? Deixa isso para lá. Pronto. Então, gente, vamos analisar, como o Matheus falou, f1 de x aqui. Vamos analisar ela. É o módulo de x mais 5. Como é que é isso aqui mesmo, gente? Lembra aí? O módulo de x mais 5, ele é x mais 5 mesmo. Se x for o quê? Se x mais 5 for maior ou igual que zero. Passa o 5 para o outro lado, ó. X é maior ou igual que menos 5. X é maior ou igual que menos 5. E é menos isso. Então, quanto é menos isso? Menos x menos 5. Se o x for menor que menos 5. É só trocar aqui o maior ou igual por menor. Ficou claro aqui, gente, essa primeira parte? Sim, foi o que a gente já tinha visto lá em cima. Mas se não ficou claro para alguém, eu posso reexplicar. Perdão. Tá claro? Tá claro? Maravilha, então. Vamos pegar agora a outra, a F2. Vamos pegar a outra. Então vai ser isso mesmo, ó. O módulo de x menos 5 é o que está aqui dentro, que é x menos 5. Se o x for maior ou igual que quem agora? X maior ou igual que quem? Que 5, maravilha. E fica como aqui agora? Aqui embaixo. Se x for menor que 5. Como é que fica aqui? Que função eu uso? É menos essa, né? Menos. Isso. Perfeito, Bruno. Ó. Menos x menos 5. Aí fica menos x mais 5. Então, menos x mais 5. Tá? Só você trocar o sinal de todo mundo. Beleza, gente. Agora eu tenho um bocado de caso aí, ó. Agora eu tenho que somar as duas, né? Como Matheus falou, eu tenho que somar as duas. Vamos fazer uma tabelinha aqui para ficar simples, ó. Uma tabelinha aqui, né?
Aqui está o menos 5. Aqui está o 5, né? Porque foram os dois números que a gente achou aqui, ó. Eu tenho que analisar a função para valores maiores que 5, menores que 5, menores do que menos 5 e maiores do que 5, menos 5. Tá? Então são os dois que eu tenho que analisar aí. A mesma coisa aqui, ó, porque eu vou colocar as duas funções. Menos 5, 5. Essa aqui, gente, vai ser a F1. A F1. Essa aqui vai ser a F2. Quando eu somar as duas, eu vou ter quem? Eu vou ter a F. F, que é F1 mais F2. Vou colocar direito, né? F de X, que é F1 de X mais F2 de X. E vou analisar também para os mesmos valores, ó. Menos 5 e 5. Gente, a F1, vamos preencher a tabela lá, ó. A F1, quando x era maior ou igual que menos 5, eu usava x mais 5. Então, maior ou igual que menos 5, ó, eu uso x mais 5, ó. X mais 5. E aqui, ó, já que continua sendo maior, x mais 5. E para valores menores do que menos 5, eu uso menos x menos 5. Ó, menos x menos 5. Vou repetir o processo para F2, ó. Quando o x for maior do que 5, eu uso essa. Então, vou usar essa para valores maiores do que 5. Ó. Maior do que 5 é para cá. Então, aqui eu vou usar x menos 5. Quando o x for menor do que 5, que é o caso daqui do meio, ó, menor do que 5, eu uso quem? Menos x mais 5. E para cá continua sendo menor, vou continuar usando menos x mais 5. Pronto, gente, agora ficou fácil. Só é somar. Vamos somar? Soma isso com isso. Quanto é, gente? No cantinho aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Menos x menos 5 mais menos x mais 5. Ó, menos x menos 5 menos x mais 5. Menos 5 mais 5 cancela. Menos x menos x menos 2x. Ó. Então, para valores menores do que menos 5, eu vou usar menos 2x. Para valores entre menos 5 e 5, eu tenho que somar isso com isso. Eu vou cancelar esse com esse. Ó, x menos x. 5 mais 5, 10. E aqui, ó, mais 5 menos 5 cancela. X mais x, 2x. Ou seja, gente, a minha função f de x, ela vai ser 3 funções agora, e não mais 2. Ela vai ser menos 2x, se o x for menor ou igual que menos 5. 10, se o meu x tiver entre menos 5 e 5. E 2x, se o x for maior do que 5. Maior ou igual, né? Tanto faz. Aqui você poderia tirar o maior daqui e colocar aqui, tanto faz, né? E aqui também você poderia tirar daqui e colocar aqui. Dá no mesmo, porque vocês vão ver que a função vai se encaixar. Ela vai se encaixar perfeitamente. Pronto, gente, agora eu tenho que esboçar. A minha função f de x, ó, essa função aqui, que eu não sabia esboçar o gráfico, eu reescrevi ela. Já que eu não sei encarar ela assim, ou seja, já que eu não consigo atacar ela pelo lado mais forte, eu consegui um ponto mais fraco, que é essa função. Por quê, gente? Isso é uma função do primeiro grau, eu sei esboçar o gráfico. Isso é uma função constante, eu sei esboçar o gráfico. Isso aqui também. Então, eu faço os 3 gráficos e junto. Vamos ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Dá tempo esses últimos 4 minutos aí de terminar. Então, como é que faz mesmo? Ó, vamos colocar tudo, né? Menos 2x se o x for menor ou igual que menos 5. Então, eu vou marcar aqui o menos 5. Opa!
Vou trocar aqui o piloto. Vamos marcar aqui o menos 5. Ó. E como é que é essa função, gente, né? Ela é menos 2x é assim, né? É uma função assim, né? Passando pela origem aqui, né? Decrescente, né? Vai ficar ruim aqui. Deixa eu tentar colocar uma linha reta para ver se vai. Assim. Mexi muito aqui. Melhor fazer assim mesmo. Ah, faz de conta que tá certo aí. E quando o x for menos 5, gente, quanto é que dá isso aqui, ó? Menos 5. Faz o f de menos 5 aqui, ó. Eu quero de menos 5. Então, menor ou igual, eu vou usar essa função aqui. Então, isso vai ser menos 2 vezes menos 5, que dá 10 positivo, ó. Então, esse valor aqui, gente, ó, é 10. Já que eu só quero para valores menores ou iguais que menos 5, essa parte que eu estou pintando de amarelo aqui, gente, vai entrar na conta? Ela entra? Não. Não, né? Porque eu quero para valores menores do que menos 5. Então, só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço. Então, isso aqui eu vou apagar. Isso aqui a gente vai apagar. Prontinho. Para valores entre menos 5 e 5, então de menos 5 até 5, a função é constante, ela se mantém em 10. Olha só. Ela vem daqui, ó, e se mantém constante, ó, até chegar aqui. Tá? E agora ela vai ser 2x, ó. Ô, gente, aqui não é para x maior que 2x, não. Aqui é para x maior que 5, né? Aqui é a condição, ó. X maior que 5. Eu peguei o de cá, né? Perdão aí. X maior que 5. Então, para x maior ou igual que 5, eu vou usar a função 2x, ó. Que é essa função aqui, ó. Passando pela origem também. Só que eu não quero todos os valores. Eu só quero para valores maiores ou iguais que 5, ó. Então é daqui para cá. Então só vou pegar, gente, valores aqui, ó. Tá? Esses outros aqui desaparecem. Então só vai permanecer isso, ó. Então esse gráfico que eu estou pintando agora de verde é o gráfico dessa função. Esse gráfico verde aqui é o gráfico da função inicial lá, ó. Dessa função aqui, ó. Tá?